boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 15 de janeiro. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver nesta edição. Polícia prende 2 suspeitos de envolvimento no crime que matou 2 funcionários da Semar na manhã de hoje. Setor de supermercados fecha 2018 com alta de 2%. Na chuva ou no sol, usuários de transporte coletivos reclamam da falta de abrigos na capital. Veja também, Procon faz pesquisa para orientar pais de alunos sobre os preços nas alturas do material escolar. E uma reportagem que mostra a riqueza do acervo maranhense na Biblioteca Pública Benedito Leite. É agora, no Jornal da Guará. Em 2005, um referendo que posteriormente virou lei proibiu o porte de armas por cidadãos civis, com exceção para os casos onde haja necessidade comprovada. A flexibilização do Estatuto do Desarmamento começou hoje com o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nessa determinação, quem tem mais de 25 anos poderá ter até 4 armas dentro de casa. A repórter Ana Tereza tem mais informações para a gente para saber como é que vai funcionar esse direito à posse, que é diferente do direito ao porte. Não é isso, Ana Tereza? Muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. O decreto é exclusivamente para posse de arma de fogo. O porte de arma de fogo é diferente, ou seja, é o direito do cidadão de andar com a arma de fogo no carro ou na rua. Esse não foi incluído, portanto, o decreto é para posse de arma de fogo. Daí os interessados terão que preencher uma série de requisitos, como, por exemplo, fazer uma avaliação psicológica, não ter antecedentes criminais. Daí vamos ver agora mais detalhadamente quais são esses requisitos para você ter a posse de arma de fogo. Declarar efetiva a necessidade, ter no mínimo 25 anos, apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identificação pessoal, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e, periodicamente, a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e, periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por estar credenciado. E olha, os moradores de áreas urbana e rural, com índice de mais de 10 homicídios por 109 mil habitantes, também terão o direito de adquirir armas de fogo, além de donos e responsáveis por estabelecimentos comerciais ou industriais, assim como também os colecionadores de armas, atiradores e caçadores registrados no comando do Exército. Olha, o limite é de 4 armas, mas ele poderá também ser flexibilizado caso o cidadão comprove a necessidade de adquirir mais armas. Ana Tereza, eu volto com você. Pascoal. Ana, muito obrigado. Boa noite para você. Até amanhã. A polícia continua investigando o porquê do assassinato de 2 funcionários da Semar na manhã de hoje no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Suspeitos foram presos. Os funcionários da Semar, João Vitor Melo e Francivaldo Carvalho da Silva, foram assassinados na manhã de hoje no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Segundo as investigações da polícia, eles estavam atuando no corte de gatos na região. Um dos imóveis que teve a energia cortada seria de um integrante de uma facção criminosa. 2 suspeitos foram presos na tarde de hoje e levados para a averiguação na Delegacia de Homicídios. A Semar divulgou uma nota de pesar informando que está acompanhando o caso. Já no interior do estado, 2 jovens de 19 anos foram presos por estupro de vulnerável.
De acordo com as investigações, Leonaldo Silva e Eduardo Santos, ambos de 19 anos, foram presos em flagrante enquanto estupravam uma menina de apenas 12 anos. Ela disse que receberia R$50 para manter relações sexuais com os dois. Ambos foram presos e levados para a delegacia de Santa Inês. Já no município de Pedro do Rosário, a Polícia Federal desarticulou um laboratório de manipulação de cocaína. No local também foi encontrado crack, munições de calibre 38 e droga pronta para o consumo. Uma pessoa foi presa e encaminhada para a sede da Polícia Federal em São Luís. Para falar de um assunto agora mais bacana, o Corpo de Bombeiros vai fazer uma homenagem para o empresário José da Paixão Araújo, que realizou o resgate da jornalista Sara Catarina Ferreira na última sexta-feira em São Luís. Nos vídeos que correm nas redes sociais é possível ver a hora em que ele se joga no manguezal para salvar a mulher que estava presa dentro do carro que havia caído no rio. Consciente, ela foi levada até a margem e conseguiu auxílio para o resgate. O empresário José da Paixão vai receber do Corpo de Bombeiros o título honorífico Amigos do Corpo de Bombeiros na sede da corporação no Bacanga. Saiba agora as outras notícias em destaque nesta terça-feira. O Hospital Universitário divulgou o balanço dos transplantes realizados no ano passado na unidade. 301 aconteceram, a maioria de córnea. 3 procedimentos foram de transplante de fígado, realizado pela primeira vez no hospital. Atualmente, 699 pessoas estão na fila para receber um transplante de órgão em todo o Maranhão. O Banco do Brasil liderou o ranking de reclamações contra instituições financeiras no 4º trimestre do ano passado, segundo informou o Banco Central. Foram 1.585 queixas consideradas procedentes contra o banco, sendo a maioria delas relacionadas à oferta ou à prestação de informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada. O PROCON realizou uma orientação para consumidores sobre os preços de produtos de material escolar. A fiscalização está acontecendo em livrarias da cidade. Em alguns locais, a maior diferença entre os preços chegou a quase 300%. As informações da pesquisa estão disponíveis no site do PROCON, www.procon.ma.gov.br. Agora é a hora da nossa análise. Marcos Saldanha já está aqui. Marcos, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. A gente retoma um assunto com o qual nós abrimos a edição de hoje do Jornal da Guará. Claro que a Ana Tereza trouxe as informações atualizadas sobre a questão do Estatuto do Desarmamento, mais especificamente sobre o decreto hoje do presidente Jair Bolsonaro, que saiu regulamentando a questão da posse de arma. É muito importante falarmos disso, da questão da posse de arma, que não é o porte, não dá direito para o cidadão sair por aí com armas pelas ruas, mas ainda assim, de certa forma, para muita gente, é uma atitude preocupante a que foi adotada. Mas não foge ao que foi prometido, né, durante o processo eleitoral, quando o presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro que é favorável aí ao uso das armas, não? Pois é, Pascoal, o Bolsonaro, eles têm essa coerência, né? Quer dizer, não poderia ter sido diferente, porque essa é uma das principais... o que ele disse que faria, promessas uma das principais plataformas, exatamente. Ele foi eleito, inclusive, muito em cima dessa plataforma, né, que você está destacando. Agora, apesar de ter sido eleito muito nessa plataforma, o que causa um desconforto e uma desconfiança é que isso não significa dizer exatamente que a maioria seja a favor disso. Nós já tivemos um referendo em tempos atrás que não destacava sobre o posse de armas, Sim. mas sobre o comércio de armas e munições. A pergunta era outra. Era uma outra situação. É justamente. outra situação, né? Pois é, não é a mesma coisa. E agora você tem uma situação em que me parece que o Bolsonaro muito mais, embora tenda uma promessa de campanha que ele havia feito, ele atende muito mais os desejos de uma bancada, que é a bancada da bala, do qual ele está comprometido, a bancada ruralista também, do que necessariamente a vontade do povo. Até porque
Claro que muitos dos eleitores votaram nele nisso, mas ele tem a maioria dos votos, mas não significa que ele tenha a unanimidade dos brasileiros em relação a esse aspecto. Então, isso preocupa muito, porque a gente vê muito o Dória, por exemplo, o governador de São Paulo, falou que agora o lugar de bandido não vai ser nos presídios, vai ser no cemitério. Só que o que me preocupa é que não necessariamente o fato de ter a posse de armas significa que necessariamente você que vai ser o protegido, é você que vai eliminar o bandido e não o inverso. Porque se o cidadão passa a ter mais posse de arma, significa que outras pessoas passarão a ter mais. Porque a gente sabe que à medida que o cidadão comum compra uma arma, essa arma, em geral, também é extraviada. E ela também alimenta esse submundo do crime. A né? gente fica Então, imaginando uma situação de uma invasão a um imóvel, por exemplo, se o morador estiver dormindo, e numa situação específica o ladrão, porque ladrão, enfim, assaltante consegue das coisas que, de repente, o cidadão comum, por mais que esteja preparado, sendo pego ali no susto, tem sempre aquela teoria, né, que o ladrão já está indo para lá, o assaltante está indo para lá, disposto a tudo. O cidadão que está na casa, está em sua casa, tem a sua família, de repente filhos pequenos em casa, que é outro problema. Não necessariamente ele não vai reagir com a mesma rapidez que o bandido tem, normalmente. E para além disso, a gente sabe que no Brasil tem crescido o número de suicídios. Isso é um fato, é uma realidade. A gente sabe que acidentes com armas de fogo relacionados a crianças é uma realidade, ou seja, por mais que o comprador vá ter que explicar, né, a forma como ele vai guardar aquilo, mas é ele que tem que ver o local. O governo se exime dessa responsabilidade. E aí tem uma questão que o PSOL, sobretudo a oposição ao Bolsonaro mais forte, o PSOL, tem levantado duas questões importantes. Primeiro, se isso não seria um caminho de terceirização e privatização da segurança pública. Eu começo a caminhar no sentido de que quando eu dou poder ao cidadão, eu assumo que eu não sou capaz de estar presente na resolução desses problemas da criminalidade. O segundo ponto diz respeito o próprio Jair Bolsonaro, ele já propôs certa vez, ainda na época de deputado, legalizar as milícias, que são grupos que não são policiais, né, que poderiam agir em nome da segurança pública, alegando legítima defesa. Vamos lá. O que pode acontecer com isso? O que a gente sabe que na justiça, o cara que tem um bom advogado e boa situação financeira, dificilmente ele paga por aquele crime. Então você tem numa situação batida de trânsito, um sujeito com dinheiro para comprar uma arma e um sujeito com dinheiro para pagar um bom advogado, ele se sente empoderado para usar aquela arma numa situação briga de trânsito. Ou seja, a maioria da população não é esse cidadão privilegiado. Até porque você sabe que vai ser difícil. Por mais que a regulamentação seja posse, né, o cidadão tem uma arma em casa, vai ser difícil. Vou sair armado, sim. Né? Tem um pouco disso. A fiscalização teria que ser muito dura em cima dessa questão. Não acontece nada no país. Absolutamente nada. A gente acredita que muito dificilmente se acredita que seria, nesse caso, uma fiscalização forte. Pois é. E por último, Pascoal, para fechar, a gente tem um início de governo que me parece, por outro lado, que ainda politicamente não consegue dar respostas, né, à população. Então, eu ainda vejo essas polêmicas todas como uma grande cortina de fumaça, ou seja, essa é um tipo de coisa que eu posso fazer através de decreto, gero ali uma pauta em relação ao governo sobre isso e vou ganhando tempo. Vou ganhando tempo para as coisas que eu diria que seriam muito mais essenciais. Então, nesse momento, a gente também não pode perder o foco da questão política, né? Então, a gente tem alguns movimentos que precisam ser considerados, né? E eu diria aí que essa eleição para o Senado, esse encaminhamento na Câmara Federal vai dizer muito dessa relação institucional do governo. E a polêmica também dos cargos, né? Que a gente está vendo como é que dentro dos cargos que estão sendo retirados ou dados, a gente fica mais atento para essa questão. Vamos ver como é que a coisa se desenha daqui para frente. Tá, né? Legal. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Nós seguimos com o Jornal do Guará. Vamos para um rápido intervalo. A seguir, você vai ver a situação dos supermercados no Maranhão. Alta de 2% em 2018. Esse setor fechou com uma alta expressiva. Você vai ver também o que o cidadão faz quando chove e não tem abrigo nos pontos de ônibus. E uma reportagem que vai mostrar a Biblioteca Pública Benedito Leite e todo o esplendor de seus
livros da literatura presente por lá, pronto para ser visitada. Logo após o intervalo.